O Histórias da Cidade dessa semana te convida a percorrer 5 quilômetros, mas não é uma caminhada e nem uma corrida. É a Avenida Presidente Epitácio Pessoa, a mais importante e histórica da nossa capital. E você aí, já viu a Avenida do Alto? E lá de cima a gente mostra a vida presente aqui na avenida, as histórias, as pessoas. Fica com a gente que o Histórias da Cidade está só começando. Não é muito imaginar que o desenvolvimento da cidade de João Pessoa foi concebido a partir da construção de uma avenida. A principal rua da cidade, que teve sua construção iniciada na década de 1920. Ela tem cerca de 5 quilômetros de extensão e homenageia com seu nome o político paraibano Epitácio Pessoa, o 11º presidente do Brasil. A primeira tentativa foi na década de 20, digamos, do século 20, tá? Quando se abre com uma ideia, ainda se pensava na possibilidade, inclusive, de se ter um porto aqui. Algo que necessitava, depois dos estudos, e viu-se que era impossível, porque aqui não tem um calado suficiente para ter um porto. E um dos impedimentos que faz com que retarde o surgimento da avenida é a passagem do rio Jaguaribe, que está ali próximo ao Pão de Açúcar, que a gente visualiza hoje, ele permanece. Então, até construir a ponte e viabilizar isso leva mais um tempo. Então, de fato, ela vai se constituir enquanto uma avenida na década de 50. A Epitácio Pessoa serve de principal ligação entre o centro e a orla marítima de João Pessoa. E foi bem por isso que ela foi concebida. A Avenida Epitácio Pessoa é interessante quando a gente estuda a transformação da paisagem dela, porque é uma transformação que retrata exatamente a transformação que João Pessoa passa no século XX, que é a transformação de uma cidade mais tradicional para uma cidade de aspecto modernizado, expandida, né, que tem um centro e uma periferia bem definido. Então, a Epitácio Pessoa, ela, a partir da sua paisagem, ela comunica todo esse processo que a cidade tem, inclusive também da sua ligação com o mar, né, que antes não existia, e a partir da sua abertura vai passar a existir, se desenvolver e se consolidar. A elite tem esse poder, inclusive, de puxar, digamos assim, a expansão da cidade numa certa direção. Tá? Ela tende a se distanciar da concentração maior onde está a cidade. Então, essa elite foi primeiro para João Machado, depois vem para Epitácio Pessoa. E a construção dessa avenida passou pelo esforço e interesse de uma figura pública importante para a história da Paraíba. Essa foi uma das obras do governo Camilo de Holanda. Foi depois dela, entre os anos de 1951 e 1956, que foi implantado todo um projeto de pavimentação na cidade. Para a construção, houve uma concorrência, que foi ganha pelo engenheiro Alberto San Juan, proprietário da empresa de tração Força e Luz, instalada na Cruz do Peixe. A concepção arrojada da nova avenida marcava a intenção do governo de promover o mais rápido possível a expansão da cidade para o litoral. É difícil para nós, em pleno século XXI, pensar que não houvesse uma avenida capaz de nos levar do centro da cidade até a praia. Foi com esse intuito que a Avenida Presidente Epitácio Pessoa foi aberta para que os moradores pudessem encontrar no mar um pouco de lazer. A avenida é tão importante para a cidade que ela divide praticamente 10 bairros diferentes e assim fez com que a nossa capital pudesse crescer e se expandir cada dia mais. A Avenida Epitácio Pessoa, ela vai ter um papel muito importante na questão da urbanização, da expansão da urbanização da cidade, nessa interligação do centro para a orla. Né? Antes da construção e da pavimentação da cidade, o morar em João Pessoa, principalmente da elite paraibana, era mais no centro. Então,
a Avenida Epitácio Pessoa ela vai contribuir para essa interligação. Né? Existe até um trecho de um dos livros de Wellington Aguiar que ele vai dizer que João Pessoa ela se torna uma cidade marítima a partir da Epitácio Pessoa, porque João Pessoa é uma cidade marítima que surge a partir do rio Sanhauá. E com a construção da Epitácio Pessoa, né, e com essa pavimentação que vai acontecer em meados do século XX, a cidade ela passa mais a olhar para a orla. Então, costumes de tomar banho, né, na praia, que não se tinha anteriormente, que hoje é algo comum da gente ter a praia como lazer, a Avenida Epitácio Pessoa vai contribuir para isso, mais ou menos, né, com a sua pavimentação em meados do século XX. Para que se abrisse o que seria a estrada para a capital do futuro, foi preciso até demolir o pátio da Igreja Mãe dos Homens, ainda na década de 20. Era preciso dar passagem à rua, que se dirigia para o limite leste da cidade. A Praça da Independência terminou fazendo parte deste importante projeto. O terreno foi doado pela família Guedes Pereira, com uma condição básica. A praça deveria manter sempre esse uso, caso contrário, o lote seria restituído à família. Os recortes históricos do jornal A União mostram uma fotografia aérea de 1933. Com o seu traçado definitivo, a avenida começava a atrair as primeiras edificações de grande porte. A primeira delas, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, esse que aparece no canto inferior esquerdo. Na fotografia de 1930, já vê-se o processo de urbanização, trazendo novas avenidas e logradouros públicos. Já esta outra fotografia histórica traz imagens da obra em 1933, à vista de leste para oeste. O corte do terreno, que se abria em meio à vegetação, reduziu a inclinação, possibilitando um futuro tráfego de bondes para Tambaú. João Pessoa já tinha bonde, só que esse aqui funcionava também como um tipo de bonde, só que era oficialmente uma ferrovia, ou seja, era uma companhia férrea, que interligava ali desde a Cruz do Peixe. Cruz do Peixe é onde está a Energisa, que é um prédio antigo, né, simbólico, inclusive, porque é o primeiro fornecimento de energia da cidade, é ali a sede, e vem nessa direção, tá? Vem, ou seja, funciona por um momento, não é um momento muito longo, é um momento curto, até porque não tem uma demanda, digamos assim, que assegure esse funcionamento, já que as ferrovias funcionavam principalmente para transportar mercadoria. E não era um tráfego, digamos, intenso, porque se dava principalmente no veraneio, nesse período. Aqui no início da avenida, a gente encontra o busto de Epitácio Pessoa. Este homem foi o único presidente do Brasil paraibano. Esse busto que estava antes da Revolução de 30, em frente ao Palácio da Redenção, foi trazido para cá após a construção da avenida. Algumas histórias contam que aquele dedo em riste apontando para frente seria característico de um homem que foi um grande orador também. No momento, ele estaria apontando para ladrões. Mas aqui, onde fica, nessa avenida, essa estátua, esse busto, tem uma outra missão: apontar para o que seria o melhor da cidade de João Pessoa: a praia. Já no início da década de 1950, a Avenida Epitácio Pessoa está quase chegando ao seu destino final. Os primeiros loteamentos, já pensando em uma avenida espaçosa, moderna, são loteamentos voltados para a elite paraibana. E quem era a elite nesse momento era exatamente a elite açucareira. Então são eles que vão construir os primeiros casarões, né? Alguns a gente ainda tem, tá, como vestígio, a partir dos anos 50. O calçamento da avenida vai se dar exatamente entre 45 e 50, tá? Ou seja, quando corresponde de fato à consolidação de um projeto de uma avenida. Existem relatos de antigos moradores que, por exemplo, quando começaram, né, a se ter o bonde, o ônibus, as pessoas saíam, vinham para a praia de Tambaú
tomava banho e muitas vezes aqueles que não tinham tanta condição, era um momento de lazer e pegava aquelas casas de veraneio da elite paraibana que estava, por exemplo, fechada e tinham caixas d'água lá, tomavam banho. Então eu pesquisei assim, pessoas que tiveram essa experiência do viver na cidade e que, à medida que a Avenida Epitácio Pessoa ela foi sendo construída, o viver na cidade foi se distanciando, é o que eu costumo falar, um pouco o olhar da orla para do rio, né, do Rio Sanhel, que é o seu início, para a orla. Paula, você escreveu uma dissertação sobre a Avenida Presidente Epitácio Pessoa. Que aspectos você pode trazer para a gente a respeito desse seu trabalho? Bom, em relação à dissertação, Juliana, essa dissertação ela fala exatamente sobre a transformação da paisagem da avenida nas últimas décadas do século XX. Ela vai retratar exatamente o momento de substituição dessas edificações que foram feitas como residência para a elite por estabelecimentos comerciais, de serviço e edifícios altos também, né, que vai transformar completamente tanto a paisagem como o papel da avenida dentro da cidade. E essa transformação ela acontece por quê? Essa transformação ela se dá principalmente em função do estabelecimento dos bairros residenciais aqui nessa região litorânea, né, de Tambaú, Manaíra, Cabo Branco. E aí, como essa população ela vem morar aqui nessa região, surge a necessidade, né, de estabelecimentos comerciais mais próximos desses bairros. E aí o que é que ocorre? Ocorre uma expansão desses estabelecimentos comerciais que antes se localizavam no centro, eles vão se aproximar desses novos bairros residenciais e acabam se localizando na Avenida Epitácio Pessoa pela sua acessibilidade, pela facilidade de mobilidade que essa avenida ela apresenta. E ali, ó, de cima, a gente também tem uma avenida muito mais ampla do que essa que a gente observa só transitando aqui por baixo. Vamos subir o drone para mostrar para vocês. A avenida permanece viva. Sim, sempre. Exatamente. É isso, não tem como como acontece em outras localidades, que é uma avenida pujante, de repente cai aquele movimento ali. Como Sim. ela pode se renovar nas próximas gerações? Sim, no caso da Avenida Epitácio Pessoa, o que a gente observa é que apesar de ser uma avenida muito utilizada pelo carro, ela tem uma grande variedade de empreendimentos comerciais, de serviços, tem estabelecimentos educacionais, tem supermercados. Então a gente vê que é uma via que ela tem vitalidade urbana, tanto no período do dia como no período da noite. Então, assim, é uma cidade, uma avenida que ela se mostra viva durante todo o período, né? Então, acredito que os desafios que ela coloca, né, para o planejamento urbano atual, para as pessoas que estudam esse espaço e que intervêm sobre esse espaço, é exatamente pensar como manter isso, né, como manter essa vitalidade que se apresenta atualmente e também como promover melhor a mobilidade dentro desse espaço. E essa foi a história da Avenida Epitácio Pessoa, que talvez você não conheça. E a partir de agora, você consiga apreciar ainda mais essa linda avenida. E eu te encontro no próximo Histórias da Cidade. Até lá!